Bom, vamos ao assunto principal hoje nosso. A Petrobras obteve hoje do IBAMA a licença para a perfuração do primeiro poço em águas profundas na bacia da Foz do Amazonas. A decisão, faltando 2 semanas para a COP30 mais ou menos, é uma derrota para a ala ambientalista do governo, eleito naquele tempo lá atrás, quando se falava muito de transição energética. Reportagem de Luciana Amaral. A licença foi emitida depois de uma disputa que se arrastava há quase 5 anos. A estimativa é que a perfuração comece de imediato e dure 5 meses na chamada margem equatorial, a 175 quilômetros da costa brasileira e a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. A sonda já está no local do poço e vai coletar informações geológicas decisivas para o futuro do projeto, saber se existem ou não petróleo e gás na região em quantidade suficiente para que a exploração seja viável. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a emissão da licença é uma conquista da sociedade brasileira e que a Petrobras vai operar na margem equatorial com segurança e responsabilidade. Em entrevista à CNN, o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, agradeceu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Segundo ele, a exploração efetiva ainda vai levar anos para começar. 2 a 3 anos até a descoberta ser declarada comercial e depois a construção aí pode durar de 3 a 5 anos. Então a gente deve estar produzindo aí dentro de uns 7 a 8 anos. Os políticos do Amapá estão entre os que mais comemoraram a licença, incluindo o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além do governador do estado. O orçamento do Amapá é um dos menores do Brasil. Nós somos dependentes da União. Os royalties vão nos permitir alçar o nosso orçamento público a patamares jamais vistos e esperados por nós. A produção de petróleo no Brasil pode começar a entrar em declínio a partir de 2031, devido ao esgotamento gradual das reservas do pré-sal. Por isso, a Petrobras busca expandir frentes exploratórias e aumentar a produção em locais já ativos, como na Amazônia. O governo federal, por sua vez, vê a necessidade de garantir suficiência energética nacional. O Observatório do Clima, entidade que reúne mais de 130 organizações ambientalistas, classificou o aval do IBAMA como desastroso e afirmou que vai entrar na justiça para denunciar o que chamou de ilegalidades no processo de licenciamento. Críticos afirmam que a exploração traz riscos ambientais, climáticos e que vai na contramão do discurso do Brasil no cenário internacional, especialmente às vésperas da COP30 em Belém. A gente tem um pouco mais de informação específica ainda antes de prosseguir na nossa conversa de análise. Ficou a cargo do Daniel Hittner. Daniel, contigo. William, é muito curioso a gente observar a evolução da produção de petróleo no Brasil, desde a Lei do Petróleo de 1997, quando o nosso convidado de hoje presidia, comandava a Agência Nacional do Petróleo, a gente observa ano depois de ano, uma evolução, um recorde na produção. Mas, como a Luciana nos disse, existe já um esgotamento, uma exaustão, principalmente ali das bacias de Santos, de Campos, no pré-sal. E aí vamos observar o que as projeções feitas pelo próprio Ministério de Minas e Energia indicam caso não haja investimentos em novas frentes exploratórias, como a margem equatorial, especificamente a Foz do Amazonas. A produção chega ao ápice de 5,3 milhões de barris de petróleo por dia em 2030, mas a partir de 2031 começa a cair. E essa queda vai se acentuando ao longo da próxima década toda, chega a 2,5 milhões de barris em 2040, ou seja, metade ali praticamente do ápice em 2030, e vai caindo 1,4 milhão de barris em 2046 e chega em 2055 em apenas 500 mil barris. Essa conta do Ministério diz o seguinte: se a gente explorar a margem equatorial e mantiver a produção em 5 milhões de barris por dia, o acréscimo em royalties e participações especiais, nem há que se falar em impostos, tributos, é da ordem de 3 trilhões de reais. É o dinheiro que vai para os cofres da União e do Amapá.
Agora sim, vamos começar a nossa conversa. Davi, desculpe o artificialismo um pouco da minha parte, vou separar um pouquinho entre os aspectos específicos dessa autorização e aqueles mais amplos, até geopolíticos, sobre transição energética, a COP30. Começando então pelo que o Daniel acabou de nos expor, Davi. Não tinha outro jeito, a Petrobras tinha que entrar nessa. Olha, bom, falando em termos de uma perspectiva mundial, e se você pegar, por exemplo, a produção americana de petróleo, porque existe um discurso de que o mundo está abandonando o petróleo, que não é verdade. Os Estados Unidos, que é o maior produtor do mundo, e governo Obama, governo Biden, ainda não teve tempo de ter no governo Trump, mas bateram recordes históricos de produção de petróleo. O mesmo acontece no Mar do Norte, com a Noruega, o Reino Unido e pelo mundo, de uma maneira geral. Então, o mundo não está, isso aí não estou dizendo que é bom ou ruim, pelo contrário, a gente sabe que há um consenso da questão do impacto dos combustíveis fósseis, mas a realidade é que o mundo ele está crescendo na produção de combustíveis fósseis, no caso inclui gás natural e carvão mineral, e de renováveis, ou seja, o mundo está crescendo nas duas formas de produzir energia. Então, aqui no Brasil, a questão ainda, e o mundo hoje, que é importante também saber, que o mundo hoje depende de 80% de combustíveis fósseis. Então, a questão, a oferta acompanha uma demanda. A demanda hoje é de 80% de dependência energética do mundo, que não é pouco, de combustíveis fósseis. Para que você tenha uma ideia, em 1990, há 35 anos, era de 85%. Então, nós passamos de 85% para 80% em 35 anos. Quer dizer, essa curva tende a se acelerar da redução de combustíveis fósseis. Mas nenhum cenário, por mais conservador que seja, coloca, por exemplo, em 2050, que é um marco para diversos indicadores, nenhum deles coloca o mundo com menos que 50% de dependência em relação a combustíveis fósseis. Então, há uma demanda no mundo que vai persistir por muito tempo, e essa demanda também no Brasil. E aí, a gente entrando aqui, o Brasil vai crescer, e o Brasil ele tem uma característica que a gente pode considerar muito positiva. Enquanto o mundo, eu falei, 80% dependente de combustíveis fósseis, no Brasil essa dependência está em torno de 50%. Então, o Brasil já é um país que comparativamente, ele é muito avançado em termos de fontes renováveis de energia, que emitem muito menos do que os combustíveis fósseis. Então, nós não podemos abrir mão, na minha opinião, inclusive porque, historicamente, levando em consideração mais recentemente as questões ambientais, historicamente, não existe nenhum país que tenha abandonado o seu direito de explorar recursos naturais. Não existe. E hoje, isso no passado e hoje o que acontece no futuro. Você pegar um país como a Noruega, onde você só pode ter carro elétrico, por exemplo, mas ela está faturando quase 150 bilhões de dólares produzindo petróleo. Então, para o Brasil, é aquela história, todo mundo fazendo e o Brasil, como o Daniel mostrou a curva aí, o Brasil quer dizer que nós temos uma riqueza no subsolo e daqui a 10 anos, em vez de nós termos a nossa capacidade de gerar não só o petróleo na questão da nossa segurança energética, mas gerar recursos para a região mais desassistida do país. Então, na minha opinião, isso não faz sentido nenhum. Em outras palavras, Thaís, a gente passou mais 5 anos só para essa autorização, 12, considerando o processo inteiro, envolvidos numa discussão inútil. Olha, William, ainda assim, a gente tem que enxergar como uma coisa positiva o fato da autorização ter saído, né? Hoje o Adriano Pires, que é também conhecido nosso aqui, disse antes tarde do que nunca, né? Esse foi o ditado. Por essas várias questões que o Davi Zilberstein coloca aqui, mas especificamente sobre o Brasil, né? A experiência que a gente teve na descoberta do pré-sal foi, o Brasil criou os piores modelos para leilão, para venda, para o aproveitamento econômico-financeiro dessa riqueza e levamos muitos anos para finalmente conseguir extrair do petróleo, extrair da bacia do pré-sal, a riqueza para o Brasil. O que a gente fez com esse dinheiro aí é outra questão. Aí está mais para o fiscal do que para o energético. E para a Polícia Federal. Exato. Agora, do ponto de... Muito do fiscal também, viu, William? Muito sem saber o que fazer com o dinheiro, que é uma preocupação com o dinheiro que vai entrar agora, apesar de ir para estados tão pobres. Mas o que a gente não vai acontecer agora, o que aconteceu
com o pré-sal é que o modelo de venda do petróleo já aconteceu. A preocupação que existe agora não é do tempo que nós vamos levar para extrair a riqueza. Ele vai acontecer no prazo operacional, mas é do preço do barril do petróleo, que a $50 o barril, a atratividade para um investimento de longo prazo diminui. Perde o valor de você ter acesso a uma reserva como essa? Não perde, porque é estratégico, como disse o Davi Zilberstein. Agora, olhando para a conjuntura atual, o barril de petróleo a $50 é um alarme, é uma luz amarela que acende. É considerado realista, Lourival, do ponto de vista esse ponto que a Thaís mencionou, que eu gostaria de seguir nessa fila? Se a gente olha para o horizonte, nós estamos numa fase de superprodução de petróleo. Todos os principais países, e inclusive a Organização da Produção, dos Países Produtores de Petróleo, todos eles estão falando em produzir. $50 o barril é tragédia. Para quem produz e depende disso, evidente. Para quem compra, ótimo. É verdade, porque existe um aumento de demanda, mas existe um aumento maior ainda de oferta. Então, isso acaba restringindo o tipo de petróleo e o tipo de país que vai conseguir estar nesse mercado, que são, por exemplo, a Arábia Saudita retira petróleo ali da areia ali muito facilmente e muito barato, né? Como disse o Davi, em termos absolutos, o consumo, a produção e o consumo de petróleo estão aumentando, mas em termos relativos, na matriz, as fontes renováveis de energia estão aumentando a sua participação em relação às fontes fósseis. Então, entre 2000 e 2023, na geração de eletricidade, as fontes renováveis de energia subiram sua participação de 19% para 30%. E a Agência Internacional de Energia projeta que entre 2023 e 2030, essa fatia vai saltar de 30% para 46%. Então, só para deixar claro que não é que não está havendo um crescimento das fontes renováveis de energia. Pelo contrário, elas estão crescendo mais rápido do que as fontes fósseis de energia, que, por sua vez, também estão crescendo a um ritmo menor. O Davi acentuou isso, os dois estão crescendo. Os dois estão crescendo porque o mundo está sedento de energia, porque está vindo aí uma série de... as big techs, a inteligência artificial, os data centers consomem muita energia. E com relação à viabilidade comercial das fontes renováveis de energia, aconteceu algo muito interessante nos últimos meses. Quando o presidente Donald Trump retirou os subsídios da energia renovável nos Estados Unidos, houve um aumento e uma aceleração na aprovação de projetos com fontes renováveis de energia. Sabe por quê? Porque os subsídios, eles tinham uma burocracia, aqueles colocados pelo Joe Biden, eles tinham uma burocracia, umas exigências que travavam os projetos. Quando não teve mais esses subsídios, os projetos andaram mais rápido. Isso é uma prova de que as fontes renováveis de energia não precisam de subsídios. Elas estão cada vez mais competitivas em relação às fontes fósseis de energia, graças, evidentemente, ao que a China está fazendo, o barateamento brutal, tanto da energia eólica, né, dos equipamentos de energia eólica, quanto de energia solar. Desafio para o Brasil, hein, que dá muito subsídio para a energia renovável, já passando da conta. Caio, houve uma forte queda de braço. Nós acompanhamos isso do ponto de vista político. O que acabou decidindo? William, em Brasília e os estados que serão beneficiados, mais beneficiados com royalties, você não encontra quem é contrário. É a minoria, né? Tanto no Congresso, dentro do governo Lula, no estado do Amapá, né? Eu estive lá para fazer reportagens sobre isso, fui até Oiapoque, inclusive imagens que a gente estava vendo ali era de lá, reportagens para a CNN. Todo mundo é favorável, 90%. Era difícil você encontrar no Amapá, em Brasília, em todo lugar, porque petróleo significa dinheiro. E aí a gente vê o apetite e a comemoração de grande parte dos defensores
Quem quer rever as suas petróleo. reportagens, você não quer ajudar, dizendo onde pode rever suas reportagens? Sim, sim. Quando vai Petróleo. Ah, sim, eu acho que hoje eles vão passar, né? A gente vai passar. Acho não, vai, né? Vai, né? Meia-noite. A série Petróleo na Amazônia. Ou seja, era muito difícil encontrar quem é contra. Quem venceu a disputa? Palácio do Planalto, presidente do Senado Davi Alcolumbre, senadores e deputados da região norte, principalmente, que já tem projetos, inclusive, para destinar parte desses royalties para a Amazônia, para a logística, para a saúde e educação da Amazônia, o que é uma medida viável. Eu perambulei lá por 15 dias, praticamente, em 2023, e eu sempre notei que era todo mundo muito mais preocupado com sair a licença e com o dinheiro, né, do que o que fazer com esse dinheiro. Né? Por isso que um projeto desse, por exemplo, ele pode ser algum caminho, porque não tem as instituições lá de pesquisa, lá no Amapá tem o IEPA também, que tem grandes cientistas, pesquisadores, inclusive, que falaram na nossa série, são os que mais entendem de corrente marítima, se vazar o óleo vai chegar na costa ou não, caindo aos pedaços. Assim, o principal ponto turístico lá de Macapá, que é a Fortaleza, uma das mais bonitas, se não a mais bonita do Brasil, você não tinha espaço para lavar a mão, tinha que lavar num baldinho com água do lado. Então fica todo mundo comemorando que vai entrar dinheiro. Se entrar o dinheiro, vai ser em 5, 6 anos, né, que eu acho que é o prazo previsto para começar a circular dinheiro, mas fica todo mundo afoito com o dinheiro e ninguém sabe o que vai fazer com o dinheiro ainda. Para onde que vai esse dinheiro? Vai para a Amazônia? A gente não sabe ainda. Daniel, deixa eu terminar com a questão da ministra Marina Silva nesse bloco ainda do nosso programa e depois, no bloco seguinte, vamos pegar as questões mais ampliadas envolvendo a COP30. Como é que fica a Marina? Marina é um cenário bastante diferente em relação a 2008, quando ela saiu do governo pela primeira vez, já muito desgastada pelo licenciamento ambiental das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, quando o Lula dizia que não podia parar o licenciamento por causa de meia dúzia de bagres. O problema era muito maior do que meia dúzia de bagres, obviamente. E precisava enfrentar o licenciamento de Belo Monte, que também foi altamente problemático. Aí teve uma cereja do bolo ali, que foi a transferência de um programa sobre a Amazônia para, então, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Marina Silva aproveitou e saiu. Qual que é a cabeça dela nesse momento? Tem uma COP30 e tem principalmente o Brasil, que mudou. O Brasil de 2008 não é o Brasil de 2025. O Brasil de 2025 tem uma polarização radical, em que ela tem um campo político muito bem definido, não quer ficar no meio do caminho e acha que o principal era dizer não se podia ou se não podia, mas como podia. E ela entende que cumpriu esse papel com o IBAMA, mais do que ela, o IBAMA, que conseguiu colocar ali 28 condicionantes, tentando aproximar minimamente do que seria o ideal para explorar, para fazer a primeira perfuração na Foz do Amazonas. Derrubar na justiça, né? Isso está muito claro, que essa semana ainda, muito provavelmente, pelo que eu levantei, vai ter uma ação civil pública por parte das ONGs, Partido Verde também, eu falei agora há pouco com o presidente do Partido Verde, vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, ou seja, essa questão vai ser judicializada, porque eles entendem que o processo, várias partes desse processo de 5 anos não foi respeitado. Então vai acabar, para variar, sendo a justiça que vai decidir se vai adiante de fato ou não.